Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. A Associação Brasileira de Shopping Centers elevou a semana passada a sua projeção de vendas de uma alta de 13,8% para 17,3% no acumulado de 2022 em relação a 2021. Então, eles estão estimando que este ano as vendas em shopping center vão crescer 17,3%. A previsão anterior era de crescimento de 13,8%. Então veja que houve uma elevação das expectativas. Subiu de 13,8% para 17,3%. Essa revisão nas expectativas se deve a um resultado melhor do que o esperado no começo do ano. As vendas dos lojistas no primeiro trimestre de 2022 foram 35% maiores do que do mesmo período de 2021. Em termos reais, o avanço foi de 22,2%. Em um ano, os espaços vagos nos shoppings caíram de 7% para 6%. No mesmo período, a inadimplência dos lojistas baixou de 20% para 8,5%, dados da Associação Brasileira de Shopping Centers. Isso nos mostra que a economia brasileira está ganhando tração, está ganhando força. Não tem nada a ver com aquele mundo horroroso traçado no segundo semestre de 2021 por 95% dos analistas econômicos ligados aí a bancos e corretoras que previam um Brasil descendo a ladeira. Ele não desceu a ladeira, ele subiu. Então, houve um erro crasso cometido por essa gente no ano passado. Uma outra coisa me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês. Alguns hackers estão sequestrando dados de empresas e, ao invés de exigir pagamentos em dinheiro, estão exigindo pagamentos em ações sociais. É uma espécie de Robin Hood tecnológico. Você conhece a história do Robin Hood, né? Vale a pena ler. Claro, eu nem disse para assistir o filme, né? Eu já aqui fui por vício, né, colocar que vocês devem ler a história de Robin Hood. É melhor do que assistir o filme, acreditem. Ler o livro, você vai criando o filme na sua cabeça, né? Você vai vivendo na sua cabeça as cenas. É muito mais prazeroso do que assistir o filme. Então, veja bem, os hackers estão usando programas de ransomware e estão infectando computadores, sistemas aí de empresas e de governos também, e estão só desbloqueando, permitindo a retomada dos sistemas mediante quantias em dinheiro. E isso é o que acontece via de regra, né? Só que está acontecendo agora um fenômeno de Robin Hood tecnológico. Em vez de dinheiro, esse hacker ele exige ações sociais. Isso foi descoberto pela empresa indiana de segurança CloudSec. O ransomware, batizado de Goodwill, só libera os dados após um processo de doações realizadas em 3 etapas. A primeira parte exige doação de roupas e cobertores para moradores de rua. Na segunda etapa, a vítima é instruída a levar 5 crianças pobres da região a restaurantes como Domino's Pizza, Pizza Hut ou KFC e dá a eles total autonomia para realizar os pedidos. Trate essas crianças como seus irmãos mais novos, diz a mensagem do ransomware. Na terceira atividade, a vítima deve procurar um hospital, identificar famílias de pacientes com problemas financeiros e assumir a conta. A cada etapa de doação, a vítima deve encaminhar os registros das atividades para os operadores do programa, do ransomware, que avaliam e liberam a etapa seguinte do desafio. Ao final, os operadores liberam a ferramenta que permite decifrar a criptografia que bloqueou as informações corporativas. A CloudSec afirma não ter encontrado vítimas do programa. A companhia diz que também identificou junto aos operadores um endereço de e-mail ligado a uma empresa indiana de soluções de segurança.
O nome, porém, não foi revelado. Olha, o que pensar, né? Os fins não podem justificar os meios, é o que eu entendo. Os fins não podem justificar os meios. Precisamos de um mundo com mais empatia, de um mundo com mais solidariedade, com mais generosidade, sem dúvida nenhuma. Mas não é este o jeito certo de fazer, né? De invadir um sistema operacional, cometer um crime, bloqueando os dados de uma empresa, gerando perdas, gerando prejuízos e apenas por estar imaginando que está contribuindo com o bem, né? Fazendo que aquela empresa tenha que praticar boas ações. Não me parece ser algo digno de elogio, né? Trouxe para compartilhar com vocês, porque se trata de algo que está acontecendo e a gente aqui está sempre compartilhando essas novidades, essas coisas que nos chamam a atenção e eu procuro compartilhar com vocês, né? E expresso aqui a minha opinião sobre o tema, sobre o assunto em questão. Bom, vamos lembrar que a Nord, em 16 de maio, publicou um relatório avaliando aí muitas quedas de empresas da Bolsa e nesse relatório eles destacaram algumas empresas que eles julgavam que era oportunidade de compra, E aí, neste relatório da Nord, eles destacaram duas empresas que eles recomendam compra. Uma delas é o Banco Inter e a outra delas é a Oi. Foi recomendada como compra. A Oi, no relatório, vem sendo dito o seguinte: é a maior empresa e mais complexa, ela é a maior empresa e a mais complexa história de reestruturação de todos os tempos da Bolsa Brasileira. E o desempenho de suas ações evidencia as dificuldades que a empresa vem enfrentando. De 2016, quando fez o pedido de recuperação judicial, até maio de 2022, as ações acumulam aí uma queda de 68%. Em 12 meses, as ações da Oi recuaram 59%. Durante esses 6 anos de reestruturação, os avanços que a empresa fez são extremamente significativos. A companhia reestruturou a sua dívida, avançou a sua governança, recuperou-se operacionalmente, vendeu ativos, definiu a fibra ótica como seu novo core business. E a expansão da fibra no atacado com a Vital e no varejo com a ClientCo nos últimos anos já dá resultados. A Oi terminou 2021 com um market share de 30% e 3,4 milhões de conexões, o que refletiu em uma receita de 2,9 bilhões, uma alta de 222% desde 2018. Olha que coisa fantástica, né? Porque a empresa saiu do zero praticamente em fibra ótica. E desde então ela cresceu assim na quinta marcha, né? Ela terminou, né, no caso 2021, com uma receita de 2,9 bilhões, uma alta de 222% desde 2018. Com foco na fibra, a companhia concluiu recentemente a venda dessa unidade móvel e está pronta para enfim sair da recuperação judicial. Os desafios, obviamente, não vão terminar com a saída da RJ. Conciliar grandes investimentos na expansão da fibra, pagamento das dívidas vai continuar refletindo na queima de caixa nos próximos trimestres. Aqui eu quero fazer um parêntese. O que diminui é os investimentos. A Oi realizou grandes investimentos nesses últimos anos. Cerca de 30 bilhões de reais nos últimos 4 anos. 30 bilhões de reais nos últimos 4, 5 anos. Então, muito dinheiro que a Oi investiu no seu crescimento, na sua virada de chave, né? Então, foi uma empresa que vendeu ativos e que investiu 30 bi de investimentos. Isso não é coisa de gente pequena, isso é coisa de gente grande, né? E as pessoas não entendem isso, não conseguem enxergar, há uma má vontade e há uma deficiência intelectual também. O cérebro não consegue processar todas essas informações e aí fica na superfície e tem uma média racional muito baixa
para concluir qualquer coisa, né? A capacidade de conclusão de algumas pessoas beira o zero. Existem aí riscos existentes, diz o relatório. Estamos falando aí de uma empresa em reestruturação ainda, mas as perspectivas da Nova Oi são interessantes, principalmente pelo seu super trunfo. Que super trunfo é este? A Vital. É o grande super trunfo da Nova Oi, por conta da expectativa de crescimento da estrutura de fibra ótica no Brasil e pelo mercado que ela vai proporcionar para a Oi no varejo. A Nova Oi está se aproximando. Com foco total na fibra, veremos uma empresa totalmente diferente, muito mais enxuta e com capacidade de voltar a crescer no futuro. Nosso veredito é: compre Oi BR3. Então esse foi o relatório da Nord. Eu recebi esse relatório e um inscrito do canal também tinha me encaminhado, o Marcelo Tafarel, para que eu pudesse comentar, né? Então a gente tem aí sim uma boa perspectiva para a Oi nos próximos trimestres e nos próximos anos. Se você acredita, ótimo. Se você não acredita, bom também, porque não faltam boas empresas na Bolsa de Valores, né? Não faltam boas empresas. Escolhemos a Oi para fazer um estudo de caso e temos nos dedicado a isso porque ela é uma empresa excepcional para nos ensinar. Não existe, talvez, melhor empresa para a gente abordar tantas variáveis, tantas complexidades e assim se dedicar ao aprendizado. Então, eu acredito que é um estudo de caso maravilhoso. Quem entender isso, maravilha. Pode aprender com esse estudo de caso, ainda que não seja investidor, e utilizar as lições aprendidas para analisar outras empresas, né? É isso que a gente procura fazer aqui diariamente no canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, viu? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal também. O investidor estrangeiro confia ou não no Brasil? 2 líderes do Bradesco deram entrevista recentemente e falaram sobre isso. Há sempre um discurso de que existem incertezas rondando o Brasil quando nós olhamos a eleição que vai acontecer este ano. E isso gera sempre um questionamento na mídia de que há uma instabilidade e que isso afeta os estrangeiros. Isso é verdade? O Estadão fez uma entrevista com Luiz Carlos Trabuco e Otávio de Lazari Júnior, o primeiro presidente do Conselho do Bradesco, o segundo CEO, presidente executivo do Bradesco. Eles deram essa entrevista lá na Suíça, estavam participando do Fórum de Davos, o Fórum Econômico Mundial. A primeira sessão presencial do Fórum desde a pandemia, né? O início da pandemia. Eu vou destacar aqui alguns trechos dessa entrevista que eu julgo que vale a pena a gente comentar, para que vocês percebam um pouco a visão de 2 grandes executivos. O primeiro presidiu até recentemente o Bradesco e o segundo o substituiu. Qual a percepção, perguntou o repórter, qual a percepção dos grandes empresários e investidores sobre o atual momento global, com guerra, pandemia e inflação? O Trabuco disse o seguinte: antes nós víamos com muita convicção que o mundo do século XXI era instável. Agora ele ficou um pouco caótico. Existia um mundo antes da pandemia que agora está incompreensível. Houve uma escalada de situações provocadas pelo confronto da Rússia com a Ucrânia. Isso trouxe diversos efeitos. Este é o sentimento do debate que estamos vendo em Davos esse ano. A matriz de risco no mundo foi ampliada e por isso vamos ter de discutir e encontrar saídas para essa crise. Nós temos de vencer essa crise e o mundo vai precisar de uma nova governança. O Lazari disse: há essa urgência em vencer essas crises locais e mundial. O grande pano de fundo que se fala em Davos é para onde caminha a globalização. 20 anos atrás, por exemplo, a preocupação era apenas como produzir mais barato, mais rápido e com qualidade, sem o comprador se importar de onde viriam os produtos. Com a pandemia e a guerra, as redes globais de fornecimento acabaram sendo questionadas.
Será que não seria melhor o meu fornecedor produzir perto de mim, para que eu não sofresse com a falta? Temos falado aqui sobre isso, né? Temos falado aqui sobre isso e é evidenciado, inclusive, que algumas empresas estão diminuindo sua dependência, por exemplo, de China, né? Estão começando a tomar medidas nesse sentido. O Brasil pode se aproveitar deste momento para acelerar o crescimento e começar a desenvolver produtos de alto valor agregado? Perguntou o repórter. O Luiz Trabuco disse: as cadeias produtivas passaram por turbilhões e as vantagens competitivas do Brasil nesse mundo de transição são evidentes. O país não pode se fechar para o comércio internacional e acreditar que vai entrar e produzir internamente tudo. Isso às vezes é uma visão, inclusive, disfuncional da esquerda, né? Que pensa dessa forma, né? Que tudo pode ser resolvido aqui. Você tem que se integrar às cadeias globais de produção e de distribuição. Essa é a estratégia mais adequada. Óbvio que tendo também uma boa base estruturante no país. Para se fabricar um carro ou um veículo, por exemplo, vai se precisar de insumos e de fornecedores de fora. A questão industrial no Brasil está colocada. Somos autossuficientes no agronegócio, por exemplo. Temos de sofisticar e pensar o agronegócio de uma maneira mais ampla, além das commodities. Aí tem a agregação de valor, a importância. Quem assistiu a nossa live com o Márcio Portocarrero, da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a Abrapa, viu a importância de sofisticar, né, uma commodity e gerar valor. E o quanto se gera de riqueza a partir dessa migração, né, do produto puro e simples para um produto bem elaborado, com valor agregado, né? Se você assistiu essa live do Márcio Portocarrero, entre na nossa área de vídeos ao vivo e assista. Uma live maravilhosa para entender a importância do agronegócio e de entender essa fala aqui do presidente do Conselho do Bradesco. A questão industrial no Brasil está colocada, somos autossuficientes no agronegócio, temos de sofisticar e pensar o agronegócio de uma maneira mais ampla, além das commodities. Ao mesmo tempo, não podemos ficar dependentes em produtos mais simples. Não se pode importar todos os produtos industriais, como seringas e máscaras, como vimos durante a pandemia, que foi um erro crasso isso também, né? Tínhamos que ter uma produção local já bem estruturada nessa área. O Lazari disse: para se desenvolver produtos de alto valor agregado, leva-se décadas. O Brasil produz hoje aeronaves sofisticadas, mas isso levou muito tempo para que se tornasse realidade. Não é só uma questão de produzir uma máquina, mas também existem os profissionais para operar, além do desenvolvimento e também insumos que não estejam no Brasil. Então, às vezes, não vale a pena investir em determinadas áreas. Isso acontece não só com o Brasil, mas no mundo inteiro. Todo mundo tem dependência um do outro. Agora, precisamos diminuir essa dependência e precisamos sofisticar as coisas que a gente faz para que tenha mais valor agregado, né? Não podemos ser um fornecedor puro e simples de produtos de commodities. A gente precisa agregar valor ao que a gente produz, né? E essa questão ambiental, perguntou o repórter, a imagem do Brasil não é das melhores nessa área. Como os investidores estão olhando para isso? Aí o Luiz Trabuco respondeu: é um tema que temos que trabalhar constantemente. Temos de vender a ideia de que o Brasil é uma potência verde no mundo e que consegue ter um agronegócio sustentável, que é aquilo que faz a cabeça do mundo. A agenda ambiental, ela veio para ficar, esqueça, não tem como fugir disso, ela veio para ficar. Em qualquer fundo de investimento, essa ideia está presente. A própria Alemanha tem compromissos bastante definidos com relação à neutralização de carbono, está mudando a matriz energética, e por conta aí dessa crise agora com a Rússia, né, pode até ter um momento de ter uma matriz energética mais poluente, em função da perda de fornecimento do petróleo e do gás russo. De qualquer sorte, ela vai depender, continua o Trabuco, ela vai depender de compra de créditos de carbono, que você faz esse mercado de compensação, né? Então ela vai depender de compra de créditos de carbono no mundo. Estudos mostram que está sendo estabelecido um mercado de carbono do Brasil para o mundo. O país, no entanto, também tem enfrentado uma crise de imagens. Isso não traz temores aos investidores?
Aí o Trabuco respondeu: olha, o Brasil é um país de oportunidades. Temos um mercado interno e uma autossuficiência em vários produtos e matéria-prima, e especialmente nas commodities agrícolas e minerais. Também tem uma democracia robusta e reconhecimento de um sistema judiciário que, independente de seus problemas, está funcionando. Eu diria que precisa melhorar muito o nosso sistema judiciário. Funciona? Funciona. Satisfatoriamente, não. Ao meu ver, não. Ele é parte dos problemas que o Brasil passa, o sistema judiciário. É parte dos problemas. Ele precisa ser cada vez mais parte das soluções. E ainda não é. Ainda é parte dos problemas. Mas sim, quando você olha para outros países emergentes, né? Países de terceiro mundo, países em desenvolvimento, sim, o nosso sistema judicial é um sistema estruturado. Né? Estruturado. Temos que admitir isso. Mas longe ainda do que consideramos razoável para uma justiça de um país que quer entrar no primeiro mundo, que quer fazer parte do primeiro mundo. Nossa justiça ainda não nos torna dignos de fazer parte do primeiro mundo. Não nos torna dignos de fazer parte do primeiro mundo. Não somos um país de primeiro mundo. Somos um país de segunda categoria. E, pelo visto, ainda seremos durante alguns e bons tempos. E aí ele comenta dizendo o seguinte: temos uma democracia robusta, um sistema judiciário que está funcionando, o contexto do Brasil, enquanto país, está sendo e será mais ainda um porto seguro para fluxo de capitais internacionais. Sendo bem objetivo, o Brasil tem vantagens comparativas com muitos outros países. Só não podemos perder a direção. Só não podemos perder a direção. Os estrangeiros têm realmente essa visão do Brasil? Ele disse, o Lazari, presidente do Bradesco, diz: olha, nós que somos brasileiros acabamos tendo uma percepção mais forte sobre o que está acontecendo com o país do que o estrangeiro. Estivemos com dois executivos muito importantes no mundo dos negócios, o Philip Hildebrand, vice-presidente do conselho do fundo BlackRock, e o Satya Nadella, CEO da Microsoft. O sentimento deles é de que o Brasil tem uma democracia consolidada. Pode até ter uma discussão mais ferrenha de um lado ou do outro, mas a democracia é consolidada e não corremos riscos em relação a isso. Teremos uma eleição esse ano mais aguerrida, mais polarizada, mas acredito que aquilo que foi construído está preservado e não teremos nenhum tipo de problema com relação a sair dos trilhos. O Brasil está passando por um problema de falta de planejamento de longo prazo? Olha, o planejamento é uma ação importante para pessoas, para as empresas e para o país. Planejamento estratégico é planejar aonde queremos chegar e como. Você falou, por exemplo, da questão da educação. Esse é um dos temas que estiveram presentes no Fórum Mundial. Fizeram uma pesquisa com milhares de CEOs ao redor do mundo e até 2026 vamos ter de fazer o que eles chamam de retreinamento do capital humano. O desafio é muito frequente na área digital e mexe nas estruturas de gestão de RH e do comando e controle. Hoje existem outros conceitos de gestão, como a resiliência da mão de obra, mas os empregos serão diferentes. No campo, por exemplo, máquinas como tratores e colheitadeiras são quase mini estações de informática. Então, o planejamento é algo que precisamos. E qual o sinal que o país precisará mostrar a partir de 2023? O país vai precisar ter uma visão projetiva de onde estamos e de aonde podemos chegar. No momento pós-eleitoral existe uma energia muito grande para fazer as coisas acontecerem. O Lazari disse: temos que mostrar em conferências globais o que o país pretende fazer, como privatizações, projetos de infraestrutura, assim trazer visibilidade ao projeto estratégico do país. Sem confiança não tem investimentos. Sem confiança não tem investimentos. As reformas tributárias, administrativas são importantes, mas não serão o grande diferencial. Aí o repórter perguntou: os 4 maiores bancos privados tiveram alta de 17,7% no lucro no primeiro TRI,
as fintechs estão sofrendo na bolsa. Os senhores acreditam que houve um exagero no culto às fintechs? As taxas de juros mais altas trazem benefícios para os bancos tradicionais, que estão no mercado há muito tempo. Mas existe uma releitura do mercado como um todo e não só do setor financeiro. Tiveram empresas que atravessaram a linha e hoje já estão dando lucro, e mesmo assim perderam valor de mercado. Mas aí o investidor olha as taxas de juros subindo e em tudo quanto é lugar vai diminuir o apetite ao risco. E a precificação não aconteceu só com as fintechs, mas também no setor industrial, varejista, entre outros. É natural que no mercado com liquidez mais restrita, as empresas que dão lucro e pagam dividendos tenham mais preferência do investidor do que as companhias de crescimento. Mas isso vai mudar, obviamente, com o segundo momento que vamos viver em breve, que vai ser o de expectativas de queda de taxa de juros. O mundo é assim, cíclico, né? Você tem aí esses movimentos que ora vão para um lado, ora vão para o outro, e a gente precisa entender essa dinâmica para saber nos posicionar enquanto investidores. Trouxe um pouco da lógica e da visão desses dois gestores, o Luiz Trabuco, que foi presidente do Bradesco, atual presidente do Conselho, e do Lazari, que é o atual CEO do Bradesco, para que vocês entendam um pouquinho a percepção deles sobre alguns temas, meio ambiente, a visão dos estrangeiros a respeito de nós, como eles estão vendo o Brasil, quais são as perspectivas que eles estão enxergando. É importante conhecer o pensamento do empresário, porque quando a gente vai investir em bolsa, a gente está investindo em empresas. Se você não entender como pensam os presidentes das empresas, você estará sempre partindo de premissas falsas, de pensamentos equivocados e fazendo investimentos que não vão performar e que não vão dar certo. Você precisa pensar como os tubarões. Quando eu falo os tubarões, eu estou falando dos grandes investidores e grandes empresários. Se você não conseguir acompanhar o raciocínio deles ou não souber sequer como eles raciocinam, você será um fracassado na Bolsa de Valores. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.